Olá pessoal, tudo bem? Essa é a nossa primeira aula sobre teoria do planejamento. Temos como objetivo de aprendizagem conhecer de forma sucinta sobre o planejamento. Por que de forma sucinta? O conteúdo sobre o planejamento é muito amplo, então nessa aula será apresentado de forma resumida, não esquecendo os aspectos mais relevantes, importantes e apresentados na universidade, em provas de processo seletivo, concurso público, e apresentando os conceitos básicos que um administrador e um contador devem ter conhecimento. Bem, para se construir uma casa, realizar uma festa, fazer um investimento, preparar uma refeição ou até mesmo uma aula, assim como eu fiz, é necessário saber exatamente o que se quer executar e a melhor maneira de fazê-lo. Gente, planejamento justamente é isso. Planejamento é definir os objetivos e como se deve fazer para alcançá-los. Aqui temos as principais definições sobre o planejamento. A princípio, devemos saber que o planejamento é uma função administrativa e, quando integrada com as outras funções, organização, direção e controle, forma o processo administrativo. Basicamente, essas são as classificações das atividades de um administrador: planejar, organizar, direcionar e controlar. Justamente nessa aula será abordado sobre a primeira função administrativa, que é o planejamento. O planejamento é um processo contínuo e dinâmico, que consiste em um conjunto de ações intencionais, coordenadas e orientadas para se tornar realidade um objetivo futuro, de forma a possibilitar a tomada de decisões antecipadamente. O planejamento visa objetivos futuros e leva em consideração decisões antecipadas. Segundo Peter Drucker, planejamento não diz respeito às decisões futuras, e sim implicações futuras de decisões presentes. Planejar não é decidir no futuro, é decidir no presente, no hoje e no agora. Planejar é decidir antecipadamente aquilo que deve ser feito, como fazer, quando fazer e quem deve fazer. Podemos acrescentar aí também quanto custará para ser feito. E até mesmo outros questionamentos podem ser feitos no momento da elaboração do planejamento. Aqui temos um breve relato histórico sobre o planejamento. O homem, desde os mais remotos tempos, percebeu a necessidade de se preparar para enfrentar as diferentes situações e adversidade. O homem descobriu que pensar primeiro antes de agir aumentava sua chance de obter êxito, como também aproveitar melhor os recursos disponíveis. José Faria comenta que o planejamento é tão antigo quanto a história. Devemos levar como um exemplo prático a construção das pirâmides egípcias. Não se concretizou sem que tivessem sido elaborados e complicados projetos e planos, e sem que os administradores tivessem preocupado com a alimentação de milhares de trabalhadores, tanto escravos e soldados, assim como planejado o transporte dos enormes blocos de granito originários do local. Embora desde sempre o homem e as sociedades tenham organizado suas vidas e seu funcionamento segundo um plano determinado, o planejamento não era aplicado no contexto organizacional como hoje. Com a Revolução Industrial, aconteceu alterações profundas no processo de produção, capital e trabalho. Então, foi somente no século XX que apareceu especificamente na literatura científica a noção do planejamento social institucional, quando certos clássicos como Frederick Taylor e Henry Fayol estudaram o fenômeno organizacional. Aqui finalizamos nossa primeira aula sobre teoria do planejamento e aguardo você na segunda aula.